Olá pessoal, a pergunta de hoje: bebês já nascem com emoção? Eu até já sei o que vocês vão responder sobre isso. Antes eu gostaria de dizer o seguinte, né? Como pediatra, vocês sabem, pediatra é muito ligado na área de prevenção. Esses dois temas eu acho bem fascinantes, que é prevenção e desenvolvimento infantil. E dentre a área de desenvolvimento infantil, eu destacaria desenvolvimento emocional. Por experiência própria, eu vejo que a gente é muito ligado, não poderia ser diferente, nos aspectos de desenvolvimento motor, desenvolvimento da linguagem, né? Um momento mágico quando a criança fala a sua primeira palavra, né? E desenvolvimento intelectual. E a gente acaba deixando para trás a questão do desenvolvimento emocional, que é muito importante para ajudar as crianças a se compreenderem o mundo. E aí vem a pergunta: será que se a gente dedicar um pouquinho para entender melhor o que são emoções, a gente pode prevenir alguma situação no futuro, seja de comportamento ou a maneira que a criança lida com essas emoções? Mas antes de responder a pergunta, vamos só alinhar um conceitozinho assim sobre emoções. Gente, existem várias definições de emoções e é claro, cada um pode pensar de uma maneira, mas vamos alinhar aqui. Independente desses conceitos, a gente sabe que emoções são respostas bem complexas que combinam a experiência afetiva subjetiva, respostas fisiológicas, respostas do corpo e comportamento, como é que a gente vai lidar diante dessas emoções, né, do ponto de vista de comportamento. Mas eu queria colocar aqui um aspecto bem prático, né, para a gente poder compreender melhor. Emoções podem ser compreendidas como algo que liga o nosso corpo à nossa mente. Isso porque a todo instante o corpo ele vai captar essas sensações externas e o corpo vai captar inclusive as sensações do próprio corpo e vai comunicar isso para o cérebro. Em algum momento ele vai ter que dar um significado nisso, né? Ele vai ter que dar um significado nessas experiências. Então as emoções servem para criar significado da nossa experiência, né? Ela serve para nos ajudar a determinar qual ação a gente vai ter diante daquela situação. Ela vai ajudar o cérebro a regular a quantidade de energia, quer dizer, poxa, será que eu estou exaltado, muito alegre? Que tipo de energia que eu tenho que colocar? E ao contrário, quando eu estiver desapontado, triste, reflexivo, né, eu não tenho que economizar um pouco de energia? É nesse sentido. Duas outras coisas muito importantes é comunicação. Às vezes a gente nem precisa perguntar nada para alguém, a gente pode ver através dos gestos, do rosto das pessoas como elas estão se sentindo. E isso vai nos influenciar. Então as emoções também têm esse contexto de influência social. A maneira que eu vejo o estado emocional de alguém, eu vou reagir de uma determinada forma, não é mesmo? As emoções, elas refletem, né, o nosso estado, a maneira que a gente interpreta e reage ao mundo, né? Sem emoções, o mundo seria preto e branco, e é da nossa natureza humana ter emoções, não é? Tá, mas e aí? A criança já nasce ou não com emoções? Gente, a resposta é muito simples. Depende. Eu sei que é frustrante, eu também fico um pouco frustrado, mas peraí, vocês vão achar um pouco estranho, mas tem uns conceitos bem legais aqui pra gente aprender. Por que que depende? Olha, existem várias teorias sobre emoções e se a gente separar as duas correntes principais, existe um pessoal das emoções básicas e outro pessoal das emoções construídas. Para esse primeiro grupo de emoções básicas, sim, a criança já nasce com emoções prontas. Então, naquele primeiro momento que a criança sorri, ela já está reagindo ao mundo. Ela não precisou aprender um contexto sobre isso, ela simplesmente responde sobre raiva. Isso já vem pronto, pelo menos as emoções básicas, como tristeza, alegria, nojo, etc. Já o pessoal das emoções construídas, eles acham que a questão não é assim tão universal, inata. Nessa jornada de desenvolvimento da criança, já nos primeiros dias, nas primeiras semanas e meses, a criança ela começa a construir os seus conceitos emocionais de acordo com o contexto, com a cultura, com os pais. E aí, à medida que ela vai se desenvolvendo, ela vai aprendendo e vai refinando esses conceitos. É como assim, gente, ela tivesse ali uma prateleira, um emocionário, uma biblioteca de emoções, onde ela vai aprendendo os conceitos ali de emoções e em determinadas situações, ela vai avaliar a experiência do momento e vai utilizar os seus conceitos naquela determinada situação. Então assim, gente, segundo essa teoria das emoções construídas, ao contrário de o bebê já ter pronto a reação de alegria, ele precisa ter compreendido isso antes e ter criado seus conceitos. Então assim, quando a criança manifesta, por exemplo, uma raiva já nos primeiros dias, é porque ele associou a expressão dos pais, né? Por exemplo, a criança
ela franze a testa, às vezes bate o pé e reage de uma determinada forma à raiva. É porque isso foi aprendido. De uma certa forma tem a ver, né, gente? O que vocês acham? Por exemplo, uma criança japonesa e uma criança, sei lá, italiana. Imagina, maquê. Será que é a mesma coisa? Será que isso já nasceu pronto? Então tem um pouco de influência sobre isso, né? Pode parecer um pouco frustrante o fato da criança talvez já não nascer ainda com emoções, mas eu vejo de duas formas, tá? Bom, primeiro que é o seguinte, se você avalia como emoções básicas, a resposta já foi dada. Sim, a criança já nasce com emoções e ponto final. Caso as emoções sejam construídas, fica uma coisa assim, poxa, mas nada, a criança não nasce com nada? Olha, não é bem assim, tá? E aqui que é o barato da coisa. A criança, ela nasce com um estado emocional básico que a gente chama de afeto. Primeiro eu vou pedir para vocês dar uma resetada no que vocês compreendem de afeto, pelo menos por um instante. Quando a gente fala, poxa, tenho afeto por determinada pessoa, dá um sentido assim de eu tenho um apreço, eu gosto dela, eu tenho um afeto por ela, tenho um carinho, né? Mas não, vamos raciocinar aqui que afeto é um estado emocional básico. Lembre-se, a todo instante o corpo comunica sensações para o cérebro. E assim, o cérebro, gente, o cérebro é algo assim super vigilante. Ele quer saber tudo, ele quer ter consciência sobre tudo. Ainda que nós não tenhamos assim uma percepção consciente, tá? Que é diferente, o cérebro tem uma consciência primária, tá? Ele age ali nos bastidores. Então ele recebe essas sensações do corpo, e ele, através de uns sistemas, ele tem um sistema interoceptivo, ele tem um sistema de controle, que ele vai traduzir. Ele tem que dar um significado nessas sensações do corpo. Quais sensações? Gente, todas, tá? Sensações internas, como é que tá a pressão, como é que tá os batimentos cardíacos, a respiração, sabe? Borboletinhas no estômago, ele tem que saber. Eu até brinco às vezes com adolescente, né? Sobre a questão da primeira paixão. Tá sentindo borboletinhas no corpo? O cérebro quer saber se essas borboletinhas é alguma coisa relacionada a estar apaixonado ou mesmo um desarranjo intestinal. Ele tem que dar esse significado. E esse significado vem em forma de afeto. E aí ele vai categorizar esse afeto de duas formas, tá? Uma em forma de valência, né? Se isso é agradável ou desagradável, e outra, o grau de energia, a excitação, se está agitado ou calmo. Então, assim, quando a criança nasce, né, e ela tá ali no útero bonitinha e o médico acaba pegando ela, né, coloca de cabeça para baixo e dá uma palmadinha no bumbum, não necessariamente é uma emoção. É um desagrado, é um afeto de desagrado, é bastante desagradável para a criança e de alta energia, ela chora muito. E o que a gente faz? A gente coloca a criança no colinho da mãe e ela vai fazer a sua primeira experiência de amamentação com a mãe. E isso acalma. Então vocês vejam como é importante a gente lidar e aprender sobre o afeto, né? A gente responde muito às crianças pelo afeto, então é importante isso. E de uma forma assim, ele é mais simples, tá? No sentido que não precisa dar um grande significado sobre isso. Então, assim, ao contrário do que a gente pensa, né, que a gente está tomando decisões assim sempre racionais, gente, o afeto está ligado a 24 horas por dia, até dormindo, tá? O cérebro dá um significado dessas sensações corporais como afeto. Então, assim, os afetos influenciam muito, aliás, totalmente em todas as decisões que a gente toma no dia a dia, né? Tá. Então, como é que funciona? Se não nasce com emoções e tem essa questão do afeto, como isso se transforma, como se desenvolve as emoções? E se você considera essa parte, né, que as emoções é o que liga a nossa mente ao nosso corpo e tudo começa em forma de afeto, você vai ver que é o seguinte, à medida que o bebê se desenvolve, já nas primeiras semanas, nos primeiros meses, muitas vezes o afeto não vai ser suficiente para criar aquele significado. Lembra que eu falei que as emoções têm que criar um significado das nossas experiências? Isso não vai ser possível somente com o afeto. Então, à medida que a criança vai avaliando o contexto, uma questão cultural, os pais vão construindo junto com a criança esses conceitos emocionais e ela vai, como se fosse assim, gente, guardando ali na prateleira emocional dela, sobre esses conceitos. E a partir de experiências prévias, né, que ela já teve, ela vai fazendo uma leitura do ambiente e para que o cérebro compreenda melhor a situação, ele vai lançar a mão das emoções. E aí sim, você tem uma primeira base que são os conceitos emocionais formados. Lembra quando eu falei do aspecto de preventivo? Aí começa a surgir uma coisa bem legal que eu acho que vocês estão captando. Se de um ponto pode ser frustrante pensar que a criança não nasce com emoções, de um outro jeito, gente, é muito bacana a gente entender e compreender que nós somos os grandes responsáveis
por essa construção emocional de conceitos da criança. A gente não tem muita escapatória, tá? A criança vai aprender. E ela pode aprender de duas formas. Ela vai aprender de uma forma mais organizada, que a gente vai se dedicar a isso, ou ela vai aprender de uma forma aleatória e pode ser que nos assuste, né, quando a criança começar a se desenvolver, né? Outro fator que, além desse conceito, é o seguinte: quando a criança, em determinada situação, ela precisa experienciar aquilo, ela precisa dar um significado, ela vai na prateleira dela, né? Pegou a emoção e naquele momento ela está categorizando. Também tem muito a ver com uma educação emocional. Porque é o seguinte, diante de uma frustração, a criança pode pegar esse conceito de raiva ou às vezes um conceito de tristeza, de um certo desânimo. Veja, na mesma situação, talvez até por nós adultos e os pais, ela de uma certa forma ela fique treinada a utilizar, categorizar uma situação como raiva, além de, né, de uma simples frustração ou tristeza. Então nós temos o segundo ponto aqui, né? O primeiro é o conceito que ela vai aprendendo na medida que ela vai se relacionando com os pais e naquele exato momento, quando ela categoriza, ela, como se fosse assim, ela escolheu ali, o cérebro, né, determinou ali qual emoção que faria sentido, e aí, naquele exato momento que ela experiencia essa emoção, que é um momento único, gente, não vai ter outro igual. Ele tem a ver com o contexto da situação, até com o estado de espírito, com quem eu estava me relacionando, e aí você tem uma instância de emoção. E essa instância ela vai variar do dia, do momento, enfim, cada situação é uma situação única. Por exemplo, poxa, você está conversando com um ente querido e ele falou alguma coisa que te desapontou e te deixou assim com raiva. A instância ali daquele momento de raiva é muito diferente. Você pode se sentir um pouco frustrado, você pode falar para ele que você não gostou, você pode se recolher em silêncio. Agora, é bem diferente de uma instância de raiva quando, por exemplo, sei lá, alguém te insulta sua família. É a mesma categoria raiva, porém uma instância diferente. Você pode até agir com agressividade. Então esses aspectos, gente, olha o tanto que é fundamental a gente lidar com isso e ajudar as crianças a construírem seus conceitos emocionais, né? Tanto no momento de criar os conceitos, na forma que categoriza e na forma que ela vai expressar. Isso tudo faz parte de uma competência emocional que é nosso papel como pais, né? Independente de qualquer coisa, eu acho que o recado que fica aqui é nosso papel como pais ajudar a criança nesses primeiros passos de construção dos seus conceitos emocionais. E aqui já cabe até falar sobre aspectos preventivos, por exemplo, no sentido assim, será que se a gente cuidar, né, se a gente regar essa plantinha com esse cuidado emocional, será que a gente pode evitar questões futuras? Questões futuras seriam irritabilidade, da criança não saber lidar com a sua própria raiva, não saber lidar com a frustração, por exemplo, usar de uma categoria raiva ao invés de usar uma categoria diferente de emoção, como uma frustração e uma vontade de aprender. E também, assim, se a gente tiver essa percepção, se a gente aprofundar um pouquinho nesses conhecimentos, será que não ajuda a gente a manejar? Por exemplo, uma criança opositora, ou mesmo TOD, em duas situações, né? Se a criança, num determinado momento, ela está numa instância de emoção muito raivosa, será que naquele momento é o momento atual da gente adequado para a gente poder dizer para ela alguma coisa, corrigir, devolver uma certa agressividade? Ou será que não é o momento da gente compreender que aquela instância de raiva a gente pode usar a técnica de primeiro acalmar, técnicas de respiração para acalmar, para depois a gente poder conduzir? Por exemplo, diante de uma frustração, né? A criança está frustrada. Talvez a gente poderia lançar a mão de alguma técnica de resolução de problemas. Aí sim cabe a gente orientar mais uma questão de resolução de problemas e a criança iria ter esse aprendizado emocional, ao qual ela ia entender melhor o mundo, entender melhor a si mesma e se socializar de uma forma mais positiva e até mesmo produtiva, não é mesmo? Ainda na questão de prevenção, gente, como é importante essa questão de afeto e emoções, né? Um fato que dá muita competência emocional para as crianças, mesmo quando bebês, é o fato da gente reconhecer o seu estado mental. Isso tem até um nome, sabe, gente? É mindfulness. E eles, assim, tem uma série de estudos nesse sentido, principalmente com os pais. Você, papai, é a seguinte, eles viram que quanto mais, o pai ou a mãe, mas tem muitos estudos com relação ao pai, quando ele consegue perceber o estado emocional ou o estado afetivo da criança, ele tenta compreender, poxa, ela está com raiva por conta disso ou daquilo, a criança ela se sente mais atendida em suas necessidades e ela cresce com mais capacidade de regulação emocional. Então, quando eu falo no sentido preventivo,
é isso, né? É a nossa capacidade de olhar o bebê no seu estado mental para poder atender de uma forma diferenciada, né? Poxa, isso tem um impacto tremendo nessa jornada de desenvolvimento emocional. Assim, isso é uma base de emoções que eu acho que, assim, é interessante, assim, a gente vai falar um monte sobre comportamento infantil, sobre comportamentos de não conformidade, inclusive uma série de vídeos sobre TOD ou não TOD, birra, oposição. E eu acho que assim, é importante essa base da gente compreender as emoções para lidar no momento, né? Por exemplo, como eu falei que é importante, e a criança percebe isso quando ela se sente sentida, quer dizer, diante de um comportamento assim inadequado, ao invés da gente focar naquele comportamento da raiva, né, aquela coisa efervescendo, o primeiro passo é a gente, poxa, por que será que ela está sentindo raiva? Que tipo de problema que ela está tendo que ela não está conseguindo resolver? Isso muda o jogo, gente. Muda completamente o jogo. A criança, quando ela percebe isso dos pais, dos cuidadores, primeiro que gera aprendizado, tá? E as respostas delas começam a ficar diferentes. Esse é o sentido da gente atender assim, um pouco melhor sobre essa questão de afeto e essa questão de emoção. Então guarde isso, tá? Eu vou até repetir. Os conceitos emocionais, eles são construídos em conjunto, né, da criança, em conjunto com os pais, principalmente com os pais. E tem um aprendizado nesse momento de categoria, ensinar as crianças a lidar com as suas emoções, categorizar melhor que emoções são essas, né? Mostrar para ela, às vezes, que é preciso, às vezes, ter frustração e tristeza ao invés da raiva. Se o seu filho te vê sempre carrancudo, com raiva, olha, essa vai ser a experiência. É essa que vai ser a instância emocional dele. Aliás, não é culpa de ninguém, né, gente? Isso é bem complexo mesmo. Mas a criança, ela vai usar aquilo que ela aprendeu. Então é bem importante a gente entender esses conceitos, né, conceito de construção, categoria e instâncias emocionais. É nosso papel como adultos ajudar a criança nessa jornada emocional, ajudá-las a construir esses conceitos emocionais e expressar da melhor forma, de uma forma, né, positiva e produtiva, para que ela se compreenda melhor, compreenda o mundo e ela aprenda a criar esses significados de uma forma mais competente, né, emocionalmente competente. Isso vai fazer uma enorme diferença, pessoal, uma enorme diferença. Se a criança nasce com emoção ou não, se é afeto ou se é emoção, eu acho que o importante mesmo é a gente considerar o nosso papel nessa jornada de construção dos conceitos emocionais para a criança de uma forma mais positiva, para que ela possa interagir com o mundo de uma forma mais adequada, poder construir melhor seus caminhos e a sua jornada de desenvolvimento, né? Então é nesse sentido que eu falei no aspecto preventivo, que na minha percepção isso é colocar de uma forma secundária. Depois eu vou fazer outros vídeos para a gente entender o porquê disso, por que a gente tem esse conceito de emoção, talvez meio não muito bom, um conceito mais reativo, né? E se você prestou atenção nessa questão de emoções construídas, que independente da situação ao qual você está agora, sua criança, independente da idade que você tiver, existe um conceito que nós somos arquitetos das nossas emoções, independente de qual momento você está. A gente pode reconstruir esses conceitos e aprender melhor a lidar com isso, independente da fase da vida que vocês estão. E é assim que a gente pode ajudar crianças que estão já passando por problemas ligados à emoção, seja num contexto de emoção primária, antes de acontecer coisas, a gente agir lá desde bebê, seja para uma questão já imediata agora, algum problema, a gente pode usar esses conceitos, né? Então, pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal, porque esse papo não para aqui não. É um tema complexo e a gente vai falar muito mais sobre ele, né? Além disso, dê um joinha, ative o sininho e deixe nos comentários o que você percebeu sobre esse tema e quais suas dúvidas que a gente pode esclarecer para que você possa, de maneira muito prática, lidar com as emoções dos seus filhos. Por quê? Emoções saudáveis, famílias felizes. Um abraço, pessoal, e até a próxima!